Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, na sequência do episódio anterior e da gala MG Familiar, hoje temos o privilégio e a honra de ter connosco mais uma colega nossa que foi um dos premiados com o Prémio Médico de Família de Ouro, neste caso na categoria Médico de Família ao longo da vida, a professora Isabel Santos, professora doutora Isabel Pereira Santos. Muito bem-vinda ao nosso podcast, Isabel, tudo bem consigo? Tudo bem, Carlos. Vamos tratar-nos por Isabel e Carlos, certo? Certo. Isto só foi para a A introdução. evolução, está bem. Agora, Eu gostava que partilhasse com os nossos colegas o princípio, onde passou a sua infância, a sua juventude e como começou a surgir em si o desejo de ser médica. bem, eu tive o privilégio, eu acho que é o privilégio, de ter uma infância muito rica porque vivi em diferentes contextos culturais. Eu nasci fisicamente em Portugal, mas posso dizer que nasci em Espanha porque fui educada, aprendi a andar, a falar em Espanha e em vários sítios de Espanha. Tem graça porque, enfim, o presente tem alguma coisa a ver com o passado e a minha infância foi passada 4 meses no ano eram passadas em sítios distintos de Espanha. Portanto, inverno passava em Madrid, depois a primavera passava em Bilbao. Era uma quinta que era a Fronda, perto de Bilbao, e depois no verão, os 3, 4 meses, naquela altura eram 4 meses de praia, íamos para Zumaya, São Sebastião. E era muito curioso, portanto, era uma vida muito movida, certo? Até aos 6 anos eu andava sempre de um lado para o outro, e depois, quando entrei para a escola, os meus pais quiseram que eu viesse fazer a escola em Portugal. Entrei primeiro num colégio, depois fui para a escola pública, passava a ir à Espanha, mas também passava a ir à Espanha de comboio, naquela altura de comboio, grandes, enfim, comboio era uma coisa, uma viagem imensa, etc. Mas isto é só para realçar que eu nunca tive muito tempo no mesmo lugar. E o que é Isso é curioso interessante. é, E nunca. porquê? Nessa altura os pais viviam, trabalhavam em Espanha, O meu pai trabalhava em Espanha. mas eram E portugueses, eram meus portugueses. pais são portuguesíssimos. Mas o meu pai também teve, portanto, isto é quase um padrão familiar. O meu pai também teve uma vida em diferentes países, depois trabalhou muitos anos em Espanha, depois é que os últimos anos da sua vida é que veio trabalhar para Portugal. E a minha mãe também, quer dizer, sendo oriunda do Norte, a minha mãe é do Norte, é de Espinhos, Moris, também muito cedo foi viver para o Porto, e depois veio para Lisboa, e depois, enfim, envolveu-se na Guerra Civil de Espanha, na ajuda, bem, enfim, portanto, também é uma vida de certa aventura e irrequieta, portanto, não é aquelas pessoas que nascem num sítio, vivem e acabam, como eu tenho amigos meus que ainda vivem hoje na casa onde nasceram. E a minha vida profissional acaba também por ser um pouco disto. Eu não estou muito tempo mesmo assim. Portanto, talvez isso tenha trazido, portanto, o ser irrequieta, não é? Uhum. É curiosa também, porque estou confrontada não só com locais diferentes, como há sempre muitos problemas a resolver, porque essas viagens são sempre Muitas- muito complicadas e acontecem sempre imensas aventuras, Claro, não claro. é? O termo confrontar também, muito cedo me confrontei com classes sociais, naquela altura isso era muito importante, classes sociais muito distintas. A minha vivência com pessoas não se limitava única e exclusivamente à minha família nuclear. Uhum. E isso também foi muito O importante, processo de enriquecimento pessoal e exatamente, e a capacidade de lidar com pessoas diferentes. muito Portanto, importante. diferentes, portanto, e com culturas distintas, com estatutos sociais muito diversos,
desde, como costuma dizer, desde o cavador até ao rei, não é? Portanto, e é mesmo quando eu digo rei, não é em sentido figurado. O meu pai tinha uma relação privilegiada, enfim, com a nobreza espanhola, mas eu ao mesmo tempo era uma Maria Rapaz e andava, gostava de andar, era com as pessoas da quinta, se fosse preciso, a ir de burro, enfim, para as coisas. Portanto, digamos que esta é a parte E quando vem estudar para curiosa. Portugal, para onde vem estudar? Os meus pais são de Cascais, quer dizer, os meus avós paternos são de Cascais portanto, sempre tivemos casa em Cascais e a minha vida, digamos, depois de estudei em Cascais, fiz o liceu no Liceu de Oeiras e depois vim estrear um outro liceu, que era o Liceu São João, que também tem uma parte curiosa, porque foi o primeiro liceu misto em Portugal, portanto, aquilo era uma revolução, estamos antes de 68 ou ter um liceu misto em que as turmas são mistas, portanto, rapazes e raparigas. Fizemos a primeira greve em Portugal porque as raparigas foram proibidas, nós andávamos com as mini saias exultantes, toda a gente com mini saia. Mas é curioso, porque o Liceu de Cascais, enfim, não era exatamente um liceu onde houvesse política no sentido tradicional, até tinha pessoas, enfim, que não eram propriamente, então estamos muito antes de 74. Claro. Mas foi curioso porque meteu polícia, chegou a meter polícia, porque as raparigas se recusaram, e os rapazes também, a que à entrada no liceu nos cortassem. Nós tínhamos batas, toda a gente usava batas. Quem não cumprisse a regra de levar as saias pelos joelhos, tinha ali umas tesouras para começar. Claro que nós não foi a greve geral, no sentido de não íamos às aulas, portanto, o liceu era rodeado, tinha uma cerca, não é? Aquela liceu de São João, que ainda hoje existe, e rapazes e raparigas, ninguém, toda a gente se recusou a entrar no liceu por causa disso. Portanto, foi curioso, Muito porque é daquelas curioso. coisas espontâneas. Muito curioso. Foi muito Eh, engraçado. Nessa fase, digamos, quando é que surge então aquele pensamento de dizer assim, vou para a medicina, vou escolher medicina? Olha, eu pensei um bocadinho, não muito, mas pensei um bocadinho nessa. Eu nunca tive a call, uma chamada, como às vezes as pessoas têm, ou é descrito nos livros, eu vou para a medicina. Não tenho pais médicos, nem tios, nem essas coisas na família. O meu contacto com a medicina era por ir ao médico, mais nada. Que acaba por ser Pelas um minhas. contacto importante, muitas vezes. Não, não, é um contato importante, mas olha que eu não sei se deram mais positivo, porque enfim, porque tenho algumas experiências que não são muito positivas da infância, mas também tenho ótimas, portanto, enfim, há um bocadinho de tudo. Eu acho que nós somos muito fruto. A minha vida foi até uma determinada fase, posso dividi-las em duas, muito condicionada pelas emoções. Primeiro pelas emoções e depois pela razão. Só houve uma parte, digamos a parte mais adulta da minha vida, é que eu comecei a dar mais importância ou até saber o que era a razão. Eu acho que não, isto de se pensar, e de pensar os outros, e de pensar os outros em nós, e de pensar o nosso lugar no mundo, enfim, é uma coisa que não aparece aos 16, aos 17 anos, que é na altura que uma pessoa tem que fazer, aos 18, no meu caso foi aos 18, a ter que escolher medicina. A minha escolha por medicina, eu acho que é como pensar, olha, hoje ainda não almocei, mas dizer assim, o que é que vais almoçar? O que é que vais almoçar hoje? Não sei lá o que é que eu vou almoçar. Primeiro abro o frigorífico e fico todo um bocadinho Ver o dependente que está dos lá. ingredientes do que lá está, não é? E depois olho para aquilo e de repente és assim inspirado, não é? Porque como é que há de misturar aquilo tudo e então é que te sai o menu. É um bocadinho a minha escolha de medicina é isso. Eu acho que montes de ingredientes já lá estavam. Até porque eu fiz muita coisa quando estava no liceu. Eu trabalhei, estudei ao mesmo tempo, adorava desporto e fazia muito desporto. Portanto, fazia uma Essa vida muito realidade também era intensa. algo, não era assim muito comum nessa altura estudar e trabalhar ao mesmo tempo em Não, não Portugal. era, não, que estudava, repara, quando eu digo trabalhava, quer dizer que fazia fazia coisas de part-times, Part-time. era babysitter, passava modelos, até fui modelo. Muito bem. Até trabalhar no Pão de Açúcar no Natal, portanto, era empregos esporádicos. O meu pai dava-me uma mesada, não é? Uma semanada naquela altura, e depois passava à mesada, mas o desejo de independência levava-me a que não lhe tivesse que prestar contas. Nós tínhamos que, o meu pai era muito rigoroso, e ele dava-nos uma mesada, mas nós tínhamos que lhe apresentar contas todos os meses, havia uma fila.
antes da distribuição do salário, que era a mesada, e tínhamos que dizer como é que tínhamos que gastar as Quantos nossas irmãos tinha? despesas. Ganha só um. Mas toda a gente tinha que apresentar contas, a minha mãe também tinha que apresentar contas. E então eu tinha, claro, tinha um protótipo de despesas que era sempre o mesmo, só mudava era as alíneas, a dizer que tinha gasto X numa borracha, X no cinema, X não sei o quê. E, portanto, esta coisa de ter que estar sempre a prestar contas era uma coisa um bocadinho aborrecida. E então gostava de ter o meu dinheiro sem ter que prestar contas, percebes? Portanto, aceitava este tipo com alguma dificuldade por parte do meu pai, que não achava graça nenhuma a estas experiências independentistas, não era? Que era ir para o supermercado fazer os embrulhos de Natal, por exemplo, me lembro dessa, no meu primeiro pão de açúcar que abriu em Cascais, de passar modelos na Afra e Filhos, que era uma casa de leilões e que leiloava coisas de grandes marcas, e então para aquilo ser mais bem vendido, lá ia passar aquelas coisas. A fazer babysitting nos hotéis, portanto havia aquelas coisas que tinham nomes nos hotéis e chamava. Portanto, estes eram os empregos que eu ia tendo para no verão ir de férias sem ter que estar a pedir extras ao meu pai. Mas agora já não sei o que é que isto veio a propósito. Peço desculpa. Por causa da escolha, não é? Exatamente, Pronto. como é que Era só surgiu? para te dizer, não, para te dizer que eu isso acho que é curioso. Não sei porquê, mas eu acho que é um fruto de circunstâncias das pessoas que conheces, dos amigos. Eu, pai, com 16, 17 anos, envolvi-me num movimento, havia um centro cultural em Cascais, muito dos católicos, chamados católicos progressistas, naquela altura, e comecei a fazer, a ensinar pessoas, portanto, a preparar pessoas para fazerem a quarta classe, as pessoas não podiam ter carta de condução. E então, um grande motivo era que não ter a quarta classe. E havia imensa gente naquela altura, como sabes. E então nós dávamos aulas, comecei a dar aulas nas coletividades, havia uma série de coletividades naquela altura, e então dávamos aulas, eu e um amigo meu, portanto aquilo era dividido em grupos, não é? Chamados grupos de intervenção para dar aulas, para fazer ensinar adultos a fazerem a quarta classe. Isto já é um envolvimento social muito grande e também com outro contacto. E também para as fábricas, havia uma zona de fábricas em Cascais, que é uma zona da abóbora, ainda existe. E pronto, portanto, e por aí, depois há uma aproximação à saúde. Começamos a contratar pessoas, começamos a contratar raparigas, as gravidezes precoces, enfim, a desgraça, começa a aparecer a desgraça. Portanto, há aí um pequeno envolvimento, parte social. Quando eu acabei o sétimo ano, a minha adolescência foi uma adolescência muito angustiada. Eu não sabia qual era o meu lugar na vida. E lembro-me muito bem, eu entendo muito bem os adolescentes, acho eu, por isso, porque parte deles não sabem quem são. Quer dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu vou fazer na vida? Isso é super angustiante. Ter que É tomar verdade. decisões que vão condicionar. Isso era muito angustiante para mim. Eu sabia lá bem o que é que queria ser. No entanto, houve ali uma altura, isto já no sétimo ano, em que me lembro que até quis ir para ser médica naval. Coitada da minha mãe, que era uma pobre, sempre me apoiava nas mais loucas decisões. Até foi comigo ao Alfeite, sabes o que era o Alfeite? Portanto, nós fomos ao Alfeite a dizer que eu queria ir lá para lá. Me disseram que não havia mulheres, nas mulheres não podiam ir para a tropa, portanto, essa hipótese foi negada. Depois havia outra hipótese que eu achava muita graça às coisas. Nessa altura já tinha algum envolvimento político. Eu estive envolvida na campanha nas eleições de 67 e depois em 69. Portanto, estamos ainda na altura da, Da da, da ditadura. decisão, está bem? Da ditadura, claro. Então, portanto, esse envolvimento fez com que eu quisesse ir para a Sociologia. Isso não existia em Portugal. E depois a Antropologia, que era a coisa mais próxima que eu achava que era mais próxima da Sociologia. E lá fui eu, a única possibilidade era ir para o ICSPU, que era o Instituto de Ciências Sociais Políticas Ultramarinas, ainda existe, e portanto ainda tentei fazer essa inscrição. Mas não, tinha que fazer 3 anos ou 4 anos de política ultramarina e depois só no último ano é que tinha acesso, porque isso é como vocês, quer dizer, se calhar quem nos está a ouvir ou quem nos vai ouvir não sabe, mas psicologia era uma coisa revolucionária, não existia em Portugal, não é? Porque psicologia, sociologia, todas estas coisas não havia
possibilidades de escolher. Também, talvez pelo meu desejo enfim, de fazer diferente, de aventura, etc., fui tendo estas, até que se estava a aproximar, eu acho que só me inscrevi mesmo no final da data possível. Porque, entretanto, tinha pensado em ir para a Turquia, enfim, e ensinar também os miúdos que era do embaixador, bem, não interessa, mas trapalhadas enormes, os meus pais já está. Aquele final do sétimo ano foi um final muito complicado. Mas pronto, no último dia, vou Esse para a sétimo medicina, ano, esse sétimo sim, ano corresponde hoje em dia ao ao décimo décimo segundo ano. segundo, exatamente. Sim, Pronto, eu exatamente. tinha boas notas, pronto, era boa aluna nessa altura, embora com estas aventuras todas, portanto, tinha tido média dispensa, não precisava de fazer o exame de acesso, não é? Nós tínhamos exame de Uhum. acesso, mas quem tivesse mais de 14 de média não fazia. Portanto, eu não tinha esse, eu de facto podia deixar a escolha muito para o final. E deixei mesmo, acho que não, se não foi no último dia, foi mesmo no último dia. Aliás, eu depois passou-me, como era um bocadinho aventureira, passou-me aquela, eu só vou, fiz chantagem para os meus pais, eu só vou para a medicina se for para o Porto. Quer Ah, dizer, não sei de onde é que me veio aquela coisa. não sabia disso. Fez o curso de Ah, ensino aqui no Porto? não, mas não porque eu odiei o Porto, mas fui para estudar o primeiro ano. Não, foi um grande choque cultural, percebes? Eu estava habituada a uma vida diferente, Cascais, de andar à solta, não havia diferenças. No Porto, uma rapariga, para entrar num café era Eras- impossível. Ok. Era impossível. Ou entravas bem acompanhada ou estavas desgraçada, Curioso, percebes? porque é uma realidade que hoje em dia já não conseguimos muito bem Ah, não, mas medir e as pessoas não visualizar essa fazem mais realidade. pequena ideia o que é que era. Quer dizer, para mim era uma coisa, era como se eu de repente tivesse entrado na Idade Média, não é? Tinha uma vida super livre em Cascais, nunca, sempre andámos, Então fez grupos o de primeiro rapazes e ano rapazes. aqui no Porto, na Fiz Faculdade aí, rapidamente me fui embora. de Quer Medicina, dizer, e no fim e desse depois pedi ano. transferência, fui para Lisboa. E depois Ok. fui para Lisboa para. Pronto, aí já mais assente. Para a Faculdade de Medicina Ah, de Lisboa. para a Faculdade de Medicina de Lisboa, exatamente. Não havia ainda a nova só Exatamente. surge no meu quarto ano, portanto, não existe essa hipótese. Portanto, quando me dizes que é que escolheste medicina, eu acho que se olhar para o percurso, se pode perceber um pouco, É verdade. percebes? De ajuda, de também há alguma aventura, porque a medicina tem muita aventura, não é? Tem, Porque sem dúvida. sempre que abrimos a porta, então a medicina geral e familiar, Exatamente. eu acho que é uma grande aventura. Porque sempre que eu abro a porta, não sei quem é que me vai chegar. É verdade. É, É verdade. não sei qual é o problema que me vai pôr, não sei se eu vou saber resolver ou não vou saber resolver, É não verdade. sei se vai saber entrar uma pessoa simpática ou antipática. É uma página em branco. É uma página em branco, pronto. E sobretudo quando tu exerces, como eu exerci, em diferentes também contextos culturais. Repara que a minha vida foi exercida como médica. Eu começo no Algarve, no sítio mais longe possível de Lisboa, mas com mar, Vila Real de Santo António. Ok? Aí já estamos então a falar, Já estamos a terminando, entrar na quando, especialidade. quando termina o Pronto. curso, quando termina o Quando tirei o curso, curso, também é outra crise, porque eu fui para a medicina porque queria psiquiatria, queria ir para a ok. psiquiatria, saúde mental, portanto, que era muitas ideias, tinha a ideia que esta coisa, como eu gostava de pensar, já tinha, enfim, lia muito, pronto, tinha esta coisa da ajuda, do ajudar o outro, passava muito pela parte da mente e não do corpo. E, portanto, quando acabei o curso, eu acho que é muito importante dizer que na minha época, ou na nossa época, enfim, daqueles que têm mais ou menos o meu grupo etário, nós, o internato geral, tínhamos um tempo muito grande em saúde pública, eram 8 meses. E esses 8 meses eu comecei logo, quando acabei o curso de medicina, tive algumas experiências muito críticas que fizeram pensar, eu vou desistir, já não quero ser médica. Ah, Não quero ser médica, isto não é para mim, isto não é para mim. Já nos últimos anos, no sexto ano, fazíamos algumas urgências internas e muitas vezes, para não dizer a totalidade das vezes, ficávamos sozinhos, na urgência interna dos serviços. Pronto. Esta é uma experiência crítica que me marcou muito, porque estava mesmo para desistir, que estava na cirurgia vascular. Portanto, estavas no SO interno da cirurgia vascular, em que tens mulheres de um lado, homens do outro. Aquilo tem uma cabine de vidro no meio, onde é que só cabe lá uma pessoa praticamente, tem que olhar para a esquerda e para a direita e ver, enfim, quando é que algum daqueles
começa a sangrar, eram cirurgias vasculares de 12 horas, ou a pessoa coisa operava, chegava a ter 12 horas de intervenção. Bem, e de repente há um rapaz jovem, 30 e poucos anos, que epá, quando olho para a cama, aquilo já não era branca, era só vermelha, portanto já está a sangrar, não sei o quê. Bem, portanto, nós tínhamos sempre aquela coisa, nunca não há problema, chamas alguém da cirurgia, da urgência central, não é? Portanto, a urgência Pois. estava a funcionar e chamarias alguém para vir. Qual vens? Não vem nada, quer dizer, coisa nenhuma. Entretanto, eu tive sempre a sorte, também é por isso que eu digo que às vezes as nossas escolhas são um produto de circunstâncias várias e muitas das pessoas que se cruzam connosco ou com quem nós nos cruzamos. Havia colegas que me achavam graça, não sei porquê, prefiro se calhar porque tinha assim um ar muito perdido e nunca sabia atabalhoar, nunca sabia muito bem o que é que havia de fazer. E então tinha-me dito, Isabel, está-se tranquila, não sei o quê, eu estou de serviço em Vila Franca, imagina, que não era propriamente ali ao lado, só haver alguma coisa, telefona-me. Não havia telemóveis, não é? Como tu sabes. Portanto, havia aqueles telefones de tchan que a gente ainda está a marcar. Lá eu telefono para o Carlos, já devia estar a chorar, com certeza, a dizer, não sei, vai morrer, não sei. Bem, eu sei que ele veio, não sei como, hoje em dia até acho que estava logo ali ao meu lado, mas ele veio rapidamente, aquilo foi uma correria, pronto. Lá fomos para o bloco operatório, era uma coisa que estava, uma coisa mal suturada e que estava a sangrar, e pronto, e o Carlos salvou, mas quer dizer, como esta situação, aquele homem salvou-se, enfim, por, In extremis, não é? in extremis e por uma série de circunstâncias que, enfim, ao longo da minha vida se vieram e penso todos nós, aquelas coisas que não decorre de uma organização dos serviços, é por acaso, não é? Uhum. É por acaso, quer dizer, é pura responsabilidade, é tu queres, é quem está, não é? Querer muito resolver, não Uhum. é? É assumir a Sim. responsabilidade do momento, fazer o que for preciso, gritar, espernear, bater se for necessário, bater o que precisa para salvar aquela pessoa e ir meio loucos. Nós fomos por aqueles corredores de Santa Maria com a maca a correr. Acabámos às 2 da manhã a comer qualquer coisa, exaustos, ele e eu, nas Galerias Richt, em Lisboa. Não sei se alguma vez tiveste a oportunidade, e eu a chorar convulsivamente, a dizer que não queria ir para a medicina porque aquilo não, isto não é para mim. E, portanto, se eu estou em medicina, devo ao Carlos, esse outro Carlos, cirurgião vascular, que me dizia: não, pronto, lá me teve a fazer a psicoterapia. Não, estas coisas acontecem a todos, vais ser capaz e tal, mas claro que não és cirurgião, não podias fazer Não, aquilo, não só deixa eu de que ser podia. curioso um cirurgião vascular a fazer psicoterapia. Mas tenho vários casos, percebes? De apoio, nós, repara, eu sou da geração em que todos nós fomos fazer o serviço médico à periferia e todos nós levávamos caderninhos de notas Uhum. feitos pelos nossos Claro, mais velhos, não é? claro. Que eram nefrologistas, etc. Nesta situação, aquilo não era o livro, não é? Nós não tínhamos o BMJ Best Exato. Practice Não e não era sei que mais. evidence-based, não é? Era a evidence-based dos nossos modelos, não é? Dos Exatamente. nossos modelos e das pessoas que se preocupavam com os mais novos, Era porque havia baseada muito essa. nos peritos. Era baseada nos peritos, exato, mas verdadeiramente baseada nos peritos, não é? Totalmente, unicamente. Mas havia uma preocupação de ensinar e ensinar bem e uma certa responsabilização pelos outros, porque eu depois, se tiver a oportunidade, de contar algumas experiências do serviço médico à periferia que são bem demonstrativos dessa responsabilidade. Era sobre o serviço médico à periferia que eu ia falar. Imagino que talvez tenha sido por aí que estabeleceu um bocadinho aquela, Claro, aquela definição de vou ponderar ser médica de família. que nessa altura não existia, não é? Repara, eu Exatamente, faço o exatamente, serviço médico à exatamente. periferia em 1981 e 81 e em Vila Real de Santo António. Portanto, quando escolho ir para Vila Real de Santo António, eu fico afastada do mundo, certo? Demorava de Vila Real de Santo António a Faro, eu demorava 2 horas, porque ainda por cima apanhei 2 horas, sabes? São 2 horas.
Comboio, comboio. Porque apanhei esse ano, foi o ano em que resolveram aquela estrada, que é a Estrada Nacional, mas que agora era uma boa estrada, não é? Não havia cá a Via do Infante ou não sei o quê. Claro, claro, sim. Mas havia essa estrada, esteve a construir durante todo o ano de 1981. Aquilo era o inferno, quando nós tínhamos que fazer evacuações para Faro de ambulância, aquilo eram viagens de jeep autênticas, que tínhamos que fazer. Sim, eu acho que o serviço médico à periferia foi importante. Primeiro que nada, porque o hospital, por mais, pronto, quando nós somos novos, no quinto e no sexto ano, e mesmo no internato geral, nós éramos responsáveis pelas tiras e, portanto, por aqueles doentes que estavam internados, tínhamos um contacto de quem é que fazia as histórias dos doentes, quem é que os que picava para tirar sangue, não eram as enfermeiras, éramos nós, éramos os médicos, não é? E, portanto, isso permitia ter uma relação personalizada com as pessoas que estavam internadas, até porque havia pessoas que estavam lá internadas, durante muito tempo e que voltavam a estar e que tu as apanhavas. Mas não teve nada a ver com a avalanche de gente, mas quer dizer, uma enfermaria, quantas pessoas é que tinha? Cinco, máximo 10, não é? Portanto, tinhavas ali 10 pessoas, pois lá terias a consulta, mas a maior parte de nós não fazia consulta, quem ia fazer eram os especialistas, portanto, nós ficávamos a tomar conta das enfermarias, não é? E, portanto, o volume de só contávamos de urgência é que tínhamos essa abertura para o exterior, não é? Essa entrada de oxigênio. O resto era, ali estavam num ambiente mais fechado. E, portanto, a diversidade e não só a patologia também, portanto, digamos, os problemas comuns de saúde, eu apanho-os quando faço os tais 8 meses de saúde pública em Reguengos de Monsaraz, como os venho a apanhar em Vila Real de Santo António. E nós tínhamos um hospital concelhio, que era um verdadeiro hospital concelhio, chegaram-se a fazer lá operações de apêndice, enfim, etc. Fazia-se lá tudo e mais alguma coisa, tudo a mais alguma coisa. Esta coisa pequena que hoje em dia não se faz, e como aquilo era muito distante, e sobretudo no verão, a Vila Real de Santo António tinha muitos parques de campismo, a Praia Verde, Monte Gordo, etc. Portanto, tudo isto, de repente, a população no verão aumentava para aí mais Aumentava 15 mil muito. pessoas. Exatamente. E nós tínhamos, aliás, aparecemos várias vezes na televisão por à volta do hospital a verem filas, pessoas, nós víamos uma média, a média era 200 pessoas, 200, entre 200 e 240 pessoas em 24 horas. Duas pessoas, portanto, era para perceberes que era para doer. Era. Hã? Era duro, era Era duro. duro, era duro. Muito duro. Era duro. Era duro, mas é aí que se aprende. Portanto, a minha marca veio daí. Percebes a qualidade? Para haver qualidade tem que primeiro existir quantidade. Só que se tens que precisar para fazer medicina, eu acho que é impossível aprender com pequenos números. Só é possível aprender com grandes números. Tens de ter grandes números de tudo. Se queres ser um bom cirurgião, tens que operar muito até ser bom cirurgião. Se queres ser bom clínico, tens que ver muita gente e muita gente diversa, porque uma gripe não é igual a toda a gente. Não é uma sinusite, etc. Bem, enfim. Mas mesmo aí eu ainda mantinha a história da psiquiatria. Só que Então, também há. como é que depois chega à definição de Pá, ser porque são médico de 2 anos, família? porque é assim, no final de 1981, portanto, nós tínhamos um ano de serviço médico à periferia, quando a periferia acabava, regressávamos todos ao nosso hospital de origem. Eu, por uma razão mais do coração do que, entretanto, ficas com os teus amores à periferia também, estás a ver? São Mais por uma importantes? razão do coração, fiquei mais um ano. Portanto, em vez de regressar ao hospital, mantive-me a fazer a mesma coisa, ou seja, tenho um P2, não é? Não é um P1, Isto também faço novo coincide nessa P2. altura com a abertura da carreira de clínica geral. Exatamente, pronto. Mas repara, não há jornais, como eu costumo dizer, em Vila Real de Santander. Estás muito afastado ali. Há uma coisa engraçada da minha vida que depois as pessoas, quando eu regressei a Lisboa, eu dizia, enfim, né, se calhar não é uma frase bonita para entrevista, mas é que eu sentia que ia ficar rica e estúpida. Percebes? Porque não havia contraponto. Eu Era percebo. fácil ser-se bom. Bastava que tu fosse uma boa pessoa, como eu costumo dizer, porque eu fazia tudo e, enfim, as experiências foram muito ricas. Eu fazia a serra, ninguém fazia a serra, eu fazia a serra, Martim Longo, as pessoas nem sabem onde é que é no mapa. Alcotim, quer dizer, pronto, tinha uma moto, ia de moto, depois tinha um enfermeiro maluco que ia atrás de mim. Mas nós fazíamos domicílios à esquerda e à direita. Os bombeiros gostavam imenso de nós, que a gente ia ver os doentes, ninguém ia ver, não é?
E portanto eu tinha doentes, tinha um doente então que achava que a doutora corria grandes perigos com estas aventuras, e então íamos esperar, porque isto era só uma vez por semana, íamos esperar a Martim Longo com uma carrinha de caixa aberta enquanto eu não tive carro. Eu levava a carrinha às 5 às 6 horas da tarde, não sei, porque no inverno já é noite, portanto eu achava à noite, uma doutora sozinha, e então esperava para mim de moto. Eu tinha que subia para a carrinha, não é? Metia a moto lá dentro para descermos para a Vila Real de Santo António para eu me vir trazer a casa. Portanto, estás a ver, isto também é demonstrativo de algum Aventuras. valor, de aventura, não é de aventura, mas também de algum valor que as Claro, pessoas davam claro. àquilo que fazia. E eu lembro-me que na altura as pessoas davam muito valor, a própria junta de freguesia disse: mas doutor, não se vai embora, a gente vai lhe arranjar um consultório. Quer dizer, pronto, enfim. E depois, de facto, o serviço médico à periferia acabou justamente nesse ano. Em 1982 foi o último ano do serviço médico à periferia. E, portanto, eu venho para Lisboa, no dia da escolha, eu ainda venho com aquela coisa de escolher psiquiatria. Portanto, também é no último momento, a escolha faz exatamente como se fez quando eu entrei para a medicina. É no último momento, quando eu estou a escolher, que de repente, olho, eu não sabia o que era a medicina geral e familiar, não existia, existia a clínica geral, pronto, que era aquilo que eu estava a fazer até, tinha feito nos 2 anos De repente anteriores. ouviu assim uma voz dentro de si dizer última chamada para a Clínica Geral. Não, não, é que eu não podia escolher mais nada. Eu não sei se houvesse psiquiatria em Faro, para escolher, se não teria escolhido psiquiatria. Não sei, não sei. Eu sei que para ir, o sítio mais próximo de onde eu vivia, mantinha até lá a casa, não é? Havia duas escolhas, eu regressar ou ficar. E eu acho que o que pesou nessa altura foi o ficar. Não foi regressar, não queria regressar. Já tinha criado imensas redes e ligações com Vila Real, embora agora fosse mudar, porque eu ia para fora e ia para o hospital. O internato não era, era o internato só hospitalar, não era de medicina geral e familiar. Também, mais uma vez, num sítio onde é que eu não conhecia ninguém, em que estava completamente. Mas pronto, eu acho que mais uma vez, ainda aí, ainda foi mais a emoção do que a razão, com alguma certeza que era, enfim, eu iria fazer alguma coisa próxima daquilo que já estaria a fazer, não é? Embora o internato fosse, eu não sabia qual era o programa, sabia lá bem qual era o programa. Eu escolhia sem saber. Portanto, estas coisas que se fazem agora, em que as pessoas estudam muito, essa coisa toda, naquela altura não foi bem isso, Era percebes? diferente. Era muito diferente, Também muito diferente. era novo, não é? O programa do internato Não, era era um novo. conjunto, nessa altura o programa limitava-se a 3 linhas, não é? Limitava-se a dizer 5 meses aqui, 3 meses acolá, 4 meses, não havia cá objetivos, nem havia coisa nenhuma disso, não é? Quando regressa a Lisboa, então regressa já como especialista? Não, eu no último ano, portanto, eu no Algarve, eu não tinha contacto com a coordenação, não havia coordenação, era assim uma coisa, eram duas pessoas em Lisboa, não havia nada, estava no hospital e era interna das especialidades na qual eu estava. Se estavas em pediatria, eras considerada interna de pediatria. Se estavas em cirurgia, era considerada interna, pronto. E assim foi, até que houve no último ano, isso foi a experiência mais marcante, onde eu, enfim, comecei a perceber o que era a medicina geral e familiar e a interessar-me. Deixa-me só dizer isto também em Faro, nós trabalhávamos imenso, e sobretudo em pediatria, chegava a fazer 2 bancos 24 horas por semana, em condições de guerra. Portanto, era muito, muito violento, e particularmente no verão. Porque não havia tempo para pensar, ou para ler, ou eras residente. Aliás, até dormia muitas vezes havia lá uma casa de enfermeiros, como há em Santa Maria, como deve haver no Porto, e muitas vezes aquilo era um corrupio, sempre pedias a alguém para ir dormir, não sei, há umas horas, lá ao quarto de X, depois do Y, depois de Z. Ah, Fazia parte do nosso curso, eu apanhei isso, era um curso chamado Cuidados de Saúde Primários que se fazia na Escola Nacional de Saúde Pública e que tinha 3 meses de duração, era muito tempo. E é nesse curso que eu ganho alguma identidade, ou seja, que eu conheço colegas, portanto, eu venho para fazer esse curso e depois regressaria novamente. E quando eu venho fazer esse curso. É que conheço, é que tenho contacto com a associação, é que me envolvo depois, mais tarde, acho que é no quarto encontro. Porque eu não fui ao primeiro encontro, repara, o primeiro encontro de medicina geral e familiar que foi realizado em Évora, eu nem soube que ele existia, porque eu estava lá longe do mundo, perdida, quer dizer, aquilo não havia estas coisas de internet, repara, é que era mesmo um mundo muito fechado e muito cortado de qualquer informação. Eu não tinha informação de espécie nenhuma.
E, portanto, só quando regresso a Lisboa e conheço os meus colegas do meu curso, não é? Nem sabia quem eram. E começa o grande debate, o aprofundamento do que é medicina, é feito ali. Quer dizer, aquela biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública foi para mim um verdadeiro paraíso, não é? Porque a partir daí foi difícil Interessante. eu parar. Pronto, depois tínhamos que fazer trabalhos, trabalho de investigação, enfim, onde é que eu conheço o professor Sá Clarides. Pronto, que ele era uma das pessoas, mas enfim, pessoas extremamente interessantes. O Alexandre Abrantes, que era fantástico, a mulher dele, a Joana, bem, enfim, e começa o meu contacto com a associação. E a partir do momento em que tu cais no caldeirão, estás a ver, já não queres sair de lá, descobres uma força que já não é, que depois Aí te. apaixonou-se pela Aí especialidade. apaixonei-me completamente e apaixonei-me sobretudo por perceber o que é que estava a fazer, percebes? Portanto, No fundo, pronto. encontrou uma causa, não é? Abraçou a causa da prestação de Abracei, pois, cuidados, abracei a causa e, sobretudo, dos cuidados percebendo a primários. diferença, não é percebendo a diferença. Repara, nós fazemos muitas coisas ao longo, mesmo quando se tem uma vida com muitas experiências, ah, uma coisa é ter muita experiência, muita quantidade, não é? E depois a outra coisa muito diversa é quando tu começas a pensar sobre aquilo que fizestes, não é? Uhum, E a descobrir um sentido nas coisas que fazes uhum. e a querer melhorar. Quer dizer, isso é outra etapa da tua vida, não é? Portanto, Muito eu acho que interessante. tive sorte em ter a quantidade e a diversidade um bocadinho, enfim, sem saber como. E depois tive outra oportunidade, porque eu acho que a segunda oportunidade, que é a oportunidade de tu estudares, de refletires, de quereres fazer mais, de quereres fazer melhor, de pensares em questões de eficiência, tudo isso não seria aquilo que foi se eu não tivesse a quantidade e a diversidade anterior. Estás a ver? Se não tivesse sido disposta, não Muito é? interessante. Muito interessante. Pronto, portanto, foi um bocadinho isso, e a partir daí depois é um conjunto também de novas oportunidades, quer dizer, porque repare, eu terei que regressar ao Algarve quando acaba a especialidade. Aí pedi, já não queria ir para o Algarve. Já queria ficar Já quero ir para e ali, para aquilo. abraçar essa nova realidade. Exato, aquilo ali não acontece nada, quer dizer, eu sou sempre a melhor, sem nenhuma dificuldade, estás a ver? Portanto, aqui tinha muito mais, tinha montes de pessoas muito melhores, muito melhores, muito melhores, portanto, tinha com quem aprender novamente. E então peço para ficar, e depois de muitos choradinhos lá consigo acabar o terceiro ano do internato cá. Mas quando, acabando o exame de saída, eu tenho novamente, porque onde é que eu pertenço à ERS do Algarve. Naquela altura não sei se era a ERS que se chamava, já não recordo. E portanto tenho que ir para lá, tenho que voltar para lá, porque portanto, tem a ver com concurso. Isso é outra coisa muito engraçada, é que as pessoas hoje em dia acham. Eu tive que esperar um ano Uhum. entre acabar a especialidade. Eu e as outras pessoas, não sou eu, é todos. Mas, entretanto, e isto também é curioso dizer que eu te digo, que é um conjunto de, às vezes a vida é feita de oportunidades e de. É que eu fui convidada logo pelo coordenador acabei de fazer exame, e nessa altura o meu currículo não é nada igual ao das pessoas. Tá bem? Eu assumo que o meu currículo já nessa altura era bastante diferente porque, e talvez isso justifique algumas, é que eu acho que quando fazes um currículo vitae, não podes única e exclusivamente, já nessa altura já tinha pensamento, está bem? Já tinha pensamento. E era coerente com aquilo que pensava ou tentava ser. Que era um currículo não pode ser feito, então, sobretudo médico, única e exclusivamente com Com os uma teus descrição sucessos, factual. com uma descrição factual, não, tem que ser factual, mas para o qual não conta exclusivamente os teus sucessos académicos. Se não tiveres outros sucessos, quer dizer, se não tiveres outro tipo de experiência, eu acho, não digo que é impossível se for cirurgião, mas para um médico de medicina geral e familiar, da altura, pode ser, metade da tua formação é muito feita também à custa de outras experiências, ou seja, só para te dar uma pequena. Eu envolvi-me muito cedo com o planeamento familiar. Pode-se perceber se for lá atrás, etc. e tal. E, portanto, muito cedo me envolvi com a Associação Portuguesa de Planeamento Familiar. Portanto, antes de haver coisas,
Já eu estava a fazer cursos na associação, na APF. Depois, sempre me envolvi muito com grupos de autoajuda de mulheres para a saúde e de recuperação, não é a melhor palavra, mas havia uma organização que era o Ninho, em Lisboa, que protegia e recebia mulheres que queriam deixar a prostituição. Essa foi das experiências mais ricas da minha vida. É um mundo que me estava fechado e de repente que descobri, então foi um contacto muito rico humano, enfim, e muito pronto. Depois trabalhei durante muito tempo assim, para várias organizações internacionais dentro de uma coisa que se formou a partir de 74, que foi a Comissão da Condição Feminina. Portanto, há uma série de legislação com a qual envolve, etc. E, portanto, isto tem tudo a ver com medicina. Claro. E Estás a sobretudo com perceber? medicina geral familiar, não E, é? sobretudo, com a medicina Com já é a familiar. tal visão Percebes? holística em. Exatamente. Isto tem a ver com a explicação também, ou o porquê do que é que escolhes medicina geral e familiar. Depois percebes que a escolha afinal faz todo o sentido, não Claro. é? Qual é que surge primeiro? A ligação, digamos, à formação e à coordenação do internato ou a ligação à componente e à vida académica de ensino? Quando eu acabo o exame, o coordenador da altura, que era o professor Jacinto Gonçalves, que era um cardiologista, médico de medicina interna também, disse: quando acabar os exames e tal, eu quero falar consigo. Pronto. Lá veio falar comigo e convidou-me logo na altura para eu ir para a coordenação. Quer dizer, era uma miúda, não é? Uma catraia. Entretanto, o senhor é deposto e vai para a coordenação o José Guilherme Jordão. E, entretanto, forma-se, já havia, mas já estava constituído o Instituto de Clínica Geral, mas infelizmente não estava, não tinha saído ainda a legislação que permitia o início da formação específica. Terás que lhes perguntar a eles e não a mim, não é? Porque é que me vieram escolher para eu fazer parte daquele pequeno grupo. Pronto, mas fui Pela boa selecionada. qualidade do currículo e da boa qualidade. Não sei, aquilo que me caracteriza é que quando me meto a fazer qualquer coisa, um bocadinho como tu e como muitas outras pessoas, meto-me, percebes? Cabeça. Toda, de cabeça, não é? Coração Pronto. e alma. De coração e Alma e alma. coração. Pronto. E também há uma característica que eu tenho que é não é só fazer by the book, é procurar o melhor, estás a ver? Portanto, procurar fazer o melhor. E procurar, não é porque procura a diferença pela diferença, não é? Mas é que se calhar porque procuras a eficiência, procuro estudar, procuro ver, sempre procurei ver o que é que se passa lá fora. Isso foi muito o curso da Escola Nacional de Saúde Pública, que acho que me abriu essa cabeça para, antes de fazer qualquer coisa, ver o que é que os outros fazem, não é? Ver o que é que está a ser feito, ler, estuda o assunto primeiro, estás a ver? É também aí que surge o contacto a nível internacional com os nossos colegas É de quando medicina geral e surge. familiar de diferentes países europeus? Surge muito, então envolvi-me logo o Vítor, o Vítor Ramos, já quando eu estava portanto eu passei para o Instituto de Clínica Geral, fui diretora adjunta e coordenadora do internato, porque entretanto há a mudança do José Guilherme para ser diretor do Instituto e portanto há ali uma troca entre mim e ele. Mas nessa altura o Vítor Ramos convida-me, porque isto era a título pessoal, para eu ir substituir no New Nurse Group, um grupo ligado, digamos, mais à filosofia da medicina geral e familiar. É o primeiro grupo que pensa o que é isto da medicina geral e familiar. Portanto, John Order, enfim, são uma série de celebridades, pequeno grupo, que eram para aí 10 ou 11 na altura, onde o Vítor também estava, muito se calhar levado através da Escola de Saúde Pública e também da associação que dá os seus primeiros passos e também dos contactos que houve muito a associação nessa altura, pronto, estabeleceu muitos contactos internacionais e trazia muita gente cá. Deixa-me só clarificar Eu aos não nossos sei, colegas mais jovens que quando falamos ah, aqui da associação estamos a falar a da, Associação de Clínica Geral. exatamente, a APMCG, que hoje em dia é a APMGF, e que teve realmente um papel importante também nessa exposição dos colegas nacionais Foi, nesse foi, período foi às fundamental. realidades dos outros países, não é? Foi fundamental, foi fundamental. Há um livro, pá, há 2 anos, a Associação fez aquele livro dos 40 anos da Medicina Geral e Sim, Familiar. sim. E eu escrevi, enfim, um depoimento em que escrevi uma carta à minha amiga, à PMGF. Fala muito disso, quer dizer, a PMGF foi fundamental, enfim, eu não seria.
Nem sei se, não sei, mas de certeza que devo imenso à PMGF. Eu acho que todos A nós, minha acho que todos nós. abertura foi à PMGF, foi uma coisa fantástica. Enfim, depois o envolvimento necessário, toda aquela gente nova que houve, depois o que nós conhecemos foi fantástico. Logo passado um ano do New Lebanese Group, eu sou uma das fundadoras do Euract. Portanto, esse New Lebanese Group foi primeiro é Lebanese Group, depois tornou-se New Lebanese Group e depois o Euract. Portanto, sou uma das fundadoras. Para os nossos Fui colegas muito mais veemente. jovens, o Euract é, no fundo, hoje em dia, a network, a rede europeia ligada à Wonka Europe, que envolve os formadores, que sejam eles académicos, universitários, sejam orientadores de formação da área da medicina geral e familiar de diferentes países da Wonka Europe, portanto, diferentes países europeus. E, portanto, esse tempo que tive, que foram quase 10 anos, foi praticamente até ao fim de ter deixado de ser coordenadora do internato. Eu fui coordenadora do internato da Zona Sul, na altura da Zona Sul, reparem, metia os Açores e Madeira, assim como era o Instituto de Clínica Geral da Zona Sul, porque tenho contacto com imensas academias. Nós fazemos sempre as reuniões anuais, são em cada um dos países, era sempre um modelo, ainda era um grupo pequeno, não é como agora que tem não sei quantas pessoas, o máximo que nós devíamos ter eram para aí uns 13 ou 14, e corremos praticamente a Europa toda. As nossas reuniões eram muito engraçadas porque eram sempre precedidas. Aliás, a minha primeira participação foi muito curiosa, porque nós nem pensar em ficarmos em casa de hotéis, não havia dinheiro para isso, não havia cá dinheiro para pagamentos de viagens. E então éramos sempre alojados por um colega local, que era médico de família, que nos recebia na sua casa, não é? E depois havia um sítio onde é que nós fazíamos a reunião de grupo e depois obrigatoriamente seguíamos esse colega para a sua prática clínica, onde passávamos uma tarde ou uma manhã ou uma com ele ou com Uhum. ela, não é? Era uma oportunidade de aprendizagem e de contacto Era muito com outras engraçado. A minha realidades. primeira ida foi à Suécia, portanto, e foi muito engraçado. Eu dormir na casa do colega, com a mulher, não me lembro se não tinham filhos, era um casal, e depois era ele que era coisa, eu seguia-o, portanto, lá fui para o. Que também foi muito curioso, porque na Suécia eu estava à espera que houvesse uma clínica. Ora, este colega logo aí trabalha num andar, num prédio com andares. Estás a ver? Como se fosse, sei lá, portanto, aqui, ali em Lisboa, Alameda, não sei o quê. E era muito curioso, só que havia uma coisa muito diferente cá, é que eles já nessa altura estavam ligados, portanto, eles quando saíam do consultório às 5 da tarde, agora não me recordo qual era a hora, eles tinham um sistema telefónico em que eles ficavam de escala, portanto, cada um deles, o telefone, se houvesse um doente que telefonasse, depois das 5 horas, O membro da e equipa atendia. era o membro da equipa, portanto, era essa pessoa que estava escalado, o telefone ia para casa dessa pessoa. Ele estava em casa, mas recebia essas chamadas. Eu sempre fiquei maravilhada com isto. Achei sempre, estás a ver, isto já tem 30 e tal anos, não é? Ou quase 40, ou terá mesmo 30 e tal anos, pelo menos tem. E eu fiquei maravilhada porque achei que era super racional e a maioria das situações que resolviam-nas pelo atendimento telefónico. Havia uma vez ou outra que tinham que se deslocar à clínica e outras vezes tinham que referenciar o doente. Mas, portanto, digamos que a saúde 24 era, que era muito mais racional, Exatamente. certo? E era Do que mais haver uma saúde 20. personalizada. Claro, percebes? Era um group practice, eram os doentes daqueles, eles eram 5 ou 6, não é? Portanto, Uhum. os doentes telefonavam, o telefone, zuca, zuca. Isto era perfeitamente possível de É ser curioso, executado hoje em dia. é curioso esse exemplo que está a dar, porque no fundo, muitas vezes nas nossas conversas entre colegas, falamos e damos como exemplo a organização precisamente da medicina geral familiar dos países nórdicos, Suécia, Uhum. Dinamarca, Noruega. Pensando agora no processo evolutivo que tivemos e até no impacto da reforma de cuidados de saúde primários, a criação das USFs, acha que nos aproximamos dessa realidade ou acha que ainda temos caminho para fazer? Eu acho que temos muito caminho para fazer, mas neste momento até há um caminho para fazer dentro das nossas cabeças, porque acho que as nossas cabeças andam muito, muito confusas. Quer dizer, nós passámos uma altura que eu chamo a fase política da medicina geral e familiar, em que de facto houve um conjunto de pessoas que lutou pelo reconhecimento e pela melhoria da qualidade em medicina geral e familiar, mas sempre com uma grande importância daquilo que eu chamo de era o espírito de Abril, de servir o próximo, de cuidar das pessoas. Não é do meu doente.
ou seja, é da população. A medicina geral e familiar tem uma vertente muito importante que perdeu completamente nos dias de hoje, que é a vertente comunitária. Eu sou responsável, o Centro de Saúde da Arruda dos Vinhos, eu agora estou na Arruda dos Vinhos, é a responsável pela população da Arruda dos Vinhos, não há cá mais ninguém. Não há cá o hospital é em Vila Franca de Xira, que é longíssimo, percebe? Portanto, e essa vertente comunitária, eu acho que se perdeu imenso. Portanto, as pessoas estão muito fechadas no seu consultório e na sua esta responsabilidade pela parte, digamos, o social da medicina geral e familiar. Eu acho que se perdeu um bocado, assim como se perdeu também, e isso talvez, enfim, são as coisas do tempo, não quer dizer que eu seja contra ou seja a favor, mas houve um esboroamento da medicina geral e familiar, porque há tanta organização, tanta, percebes? Portanto, a Desmoronamento associação, em que sentido? as pessoas, eu diria que não trabalhamos todas para o mesmo fim. Não trabalhamos todos para o mesmo fim? Não. E Não que trabalhamos todos diferentes. para a mesma sim. Eu acho que houve muitos anos, os primeiros anos, os primeiros 20 anos da medicina geral e familiar, aquilo que levou, digamos, ao reconhecimento da medicina geral e familiar, até ao reconhecimento da força e de vitalidade da associação. Houve ali uma convergência mesmo com as divergências todas que haviam à época, e com as minhas zangas, eu zanguei muitas vezes com a associação, mas eram zangas da família, como eu costumo dizer, estás a perceber? Faziam parte da dialética evolutiva, não é? Exatamente, era uma dialética, até eu zanguei-me, muitas vezes zanguei-me, e fortemente, sobretudo quando eram cabo dos institutos de clínica geral. Tem essa responsabilidade da história, a história, enfim, que foi uma perda terrível e impossível de reconstruir. Pode ser que no futuro haja qualquer outra coisa. Mas eu acho que hoje a realidade social é muito diversa, não é? Já, portanto, é uma realidade social, estamos a 50 anos de 1974. Portanto, há uma geração que foi feita na base. É a tal história, é sempre o que eu digo. Quer dizer, o que está para trás é muito importante. O que Claro que está sim. para trás desta nova geração não é o mesmo que o que está para trás da minha geração. Claro, claro que Portanto, sim. certo? Portanto, são outras preocupações e são muito diferentes daquelas que eu e a minha geração tivemos, percebes? Portanto, quer dizer, nós não tínhamos livro, quer dizer, eu não podia ler, não é? As pessoas têm que perceber que eu não podia ler, não é? Metade dos livros que queria, porque não existiam em Portugal, nem os podia mandar vir, Claro, percebes? claro, claro. Portanto, é uma realidade completamente diferente. E face ao momento presente, o que é que acha que deveria ser diferente? O que é que acha que Ah, poderia melhorar a nossa bem, realidade atual? eu acho que o que é que pode melhorar? Eu vou só dizer em termos da prática, não vou falar em termos da política. Eu sempre fui contra várias coisas. Fui contra que acabassem os SAPs, o atendimento, vou começar por isso, por aí. Fui contra que acabassem o atendimento fora de horas, chamado atendimento fora de horas, que para mim é dentro de horas, como dei o exemplo A agora focar dos aspectos, no suecos. fundo, da dificuldade que hoje em dia as equipas de cuidados de primários têm em atender os seus doentes com doença aguda. Exatamente, quer dizer, dizem que atendem dentro do horário, quer dizer, mas é importante aquela coisa de haver um telefone que toca e que está uma pessoa na sua casa a receber os doentes. Pronto. Depois, não quero comparar, repara, vamos lá ver. Há duas coisas que temos de distinguir. Uma é a cultura do povo. Não há sistemas de saúde. Os sistemas de saúde têm que estar de acordo também com aquilo que são as percepções e a forma e a responsabilidade, não é? Da Das pessoas população. relativamente à população. Portanto, não há reformas possíveis se não houver um trabalho sobre as pessoas, não é? Se as pessoas acharem que só têm direitos e não têm deveres, não é possível, não é? Claro, Que é o que se claro, passa claro, hoje em dia, que também é essa a realidade. claro. Portanto, eu queria que isso fosse muito claro. Há um trabalho de irresponsabilização total relativamente aos doentes, que acham que podem gastar tudo, que têm direito a tudo, etc. Pronto. Portanto, não sabem comprar a comida no supermercado, como eu costumo dizer, não é? Portanto, não sabem, têm que aprender a comprar comida, não sabem. Enfim, a sociedade atual enche-os dessa comida, faz deles obesos, não é? Para depois virem com as cirurgias para a obesidade. Portanto, não faz sentido. Mas voltando atrás, portanto, eu acho que é fundamental para a preparação de um médico, mesmo sobre
a parte técnico-científica e clínica não exercer em ambientes fechados. E eu considero um consultório de um centro de saúde um ambiente fechado, que é ótimo para uma determinada prática, mas que não pode ser exclusiva. Tem de estar aberto, e esta história das listas ainda mais. Quer dizer, é ótimo seres médico da família, mas quer dizer, mas tem que entrar pessoas novas. Estás a perceber? Tens que estar mais exposto. Portanto, sou contra as listas em termos de os meus doentes, não, os doentes devem ser do grupo, sou mais favorável, sempre fui, não mudei nada, ao group practice. Eu isso acho que é fundamental. Não quer dizer que eu não tenha os meus doentes escolhem-me, se eles quiserem ser vistos. Olha, a doutora Isabel não está. Ah, então eu guardo pela consulta dela, ótimo. Mas se quiserem, podem ir ao doutor Carlos Martins, estás a ver que está disponível, percebe? Pronto, que é um bocadinho o que as realidades todas, quer dizer, eu, para mim, dos sistemas que conheci, não é? Enfim, conheci vários ao nível europeu e não só, porque depois também estive na abertura dos chamados Estados independentes, portanto, da Rússia, etc. Quer dizer, eu fui através da OMS tentar implementar a clínica geral na Rússia, Polónia, Hungria, etc. Eu acho que a medicina geral e familiar precisava de ser mais aberta em relação a isso, descobrir novas formas. Sempre fui contra o modelo único, o one size fits all. Quer dizer, isto é a burocracia total, estamos sujeitos à burocracia. Concordo, Quer dizer, e concordo. depois há vários modelos possíveis, o país é muito Claro, pequeno, mas é muito diverso. Há a Ilha exatamente. do Pico, há o Alentejo, há Barrancos, há Lisboa, há o Seixal, estás a perceber? Eu falo daquilo que conheço, não conheço da realidade do Porto. Muito bem, mas de certeza que no Porto há muitas diferenças. Portanto, ter só e depois também há para os cuidados secundários, porque a medicina já é familiar, não existe separada dos Claro. hospitais, percebes? E dos colegas e dos recursos que existem. Portanto, tem que se inventar novas formas. Se tu tens uma coisa pública, que é muito fechada, que há uma E lei de rígido, contratação e pública e rígido. rígida, que isto é tudo igual para todos, estás a perceber? Pois é Exatamente. tudo muito diverso, afinal, mas é tudo igual para todos. Pá, estás metido num colete de forças. Pronto, É isso por verdade. um lado. Por outro lado, isto ao nível, digamos, daquilo que é a macropolítica. Da micropolítica, que é aquilo que se passa dentro de cada um de nós, é que nós não aceitamos essa diferença. Os médicos são invejosos, são pequeninos, são invejosos. Não, não, percebes? Não, se virem alguém a fazer diferente, é logo, é um bocadinho, quer dizer, não é por acaso que o Essa de Queiroz é tão atual, não é? É Quer verdade. dizer, quem leu essa e quem nos vê agora, o que é que a gente mudou? Não mudámos nada. É Percebes? verdade. Hã? É verdade. É interessante essa ir buscar o essa é pertinente. É pertinente que é atual, não é? Exatamente. Estamos a entrar na reta final deste nosso diálogo que tem sido delicioso, mas há aqui dois tópicos que eu ainda gostava de tocar. Um deles é também a sua componente realmente da vida académica, universitária e até um bocadinho na vertente da evolução da medicina geral familiar no mundo académico. Quer partilhar um bocadinho, brevemente, com os nossos colegas como se deu esse processo? Pronto, também foi muito natural e também foi uma sorte, de que volto a dizer, a minha vida foi uma vida de oportunidades e de sorte. Sorte, em primeiro lugar, nas fantásticas pessoas que conheci fantásticas pessoas. Não as aproveitei, foi uma. Enfim, tenho hoje muitas saudades de pessoas que podia ter aproveitado conhecimentos e a companhia muito melhor, e que algumas delas já faleceram. Mas, portanto, entrei na vida académica quando deixei, eu estou a dizer como oportunidade, porque eu demiti-me, não fui demitida, fui eu que me demiti, perdi 3 vezes para me ir embora da coordenação como coordenadora do internato. E nessa altura eu já era professora de patologia, enfim, na Escola Superior de Tecnologia, que também fica em Lisboa. Surgiu-me o convite para ir iniciar a medicina geral e familiar na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Médicas. E, portanto, também é uma coincidência, porque eu estou a sair de um sítio e estão-me a convidar para entrar no outro. Mas, na realidade, desde que os institutos acabaram, que foi em 1999, até 2001, eu estive sempre de saída e a pedir para sair. Porque discordei, fiquei muito magoada com terem dado cabo dos institutos. Não por ser uma afronta pessoal, mas porque eu achei sempre que era uma perda para a medicina geral e familiar. E que foi. Era um sítio que tinha autonomia, enfim, que podia ter os seus próprios quadros, que poderia fazer investigação e que não foi. E, portanto, fui para a Universidade Nova, para a Faculdade de Ciências Médicas, com este privilégio,
outros como eu, não sou só, não sou a única, outros tiveram essa oportunidade que é, olha, toma lá e faz o que queres. Um bocadinho mais ou menos isto, não é? Quer dizer, faz o que queres dentro das regras da universitária, mas quer dizer, Claro. quem fez o programa, quem desenhou aquelas coisas todas, fui eu, pronto. E, portanto, e fui eu que convidei as pessoas para lecionar, portanto, não caí numa equipa feita. A formação da equipa foi feita por mim. Pronto, e é como se diz, portanto, as pessoas são as pessoas que têm à sua volta, É verdade. não é? Eu tive sempre fantásticas pessoas à minha volta. Que bom, que bom. Aliás, portanto, eu tenho, é claro que quando disse no discurso lá, a minha vida é muito, eu sou muito satisfeita por olhar com imenso orgulho de que à minha volta tenho pessoas muito melhores que eu. As pessoas que estão nos sítios em que eu já estive são fantásticas. Epá, isso é uma coisa, a pior coisa que pode acontecer na vida é tu deixares uma coisa e a pessoa que foi para lá ser pior, não é? Não faz sentido. Portanto, são piores e ensinaram-me imenso, aprendi imenso. Hoje em dia, como É sabes, tenho interessante. pessoas na Nova que são um espanto. É verdade, é verdade. Não é? Reconheço isso Portanto, perfeitamente. O Bruno e Leano, o Daniel Pinto, não, e outras, São a Ana fantásticas, Rita, a claro. Catarina, não posso estar, não, são todas pessoas que se distinguem, uns por um lado, outros por outros, mas são pessoas muito, muito diversas e, E portanto, há acho um que deve grupo ser muito especial riquíssimo. para si ver Ah, no é. fruto aquilo que semeou e a forma como agora o fruto está a crescer e a progredir. Pá, não, eu não digo que semeei, porque as sementes serão eles, percebes? As sementes, eu tive foi a sorte de Não, ter mas teve a sementes de sorte alta de darem a página em qualidade. branco e dizer assim, constrói, não é? Isso também é muito Exatamente. bom, é Não, uma pá, oportunidade única. com todas as coisas que têm as faculdades, que são aquelas edifícios que não mexem de jeito nenhum, não é? E pronto, e tudo que é difícil, porque é muito difícil ser médico de família e ter uma atividade académica, não Claro que é? sim, Porque claro que tu sim. acumulas tudo, não é como nos hospitais. E a esse respeito, uma das questões também que hoje em dia se debate muitas vezes quando falamos com os nossos colegas mais jovens é realmente a compatibilidade entre a vida profissional e a vida pessoal, o Hum, lazer, outras áreas da vida que também são importantes claro. e que as pessoas consideram que conseguiu esse equilíbrio ao longo da sua vida. Não, a minha vida é uma profunda, não sou exemplo para ninguém, porque sou muito desequilibrada. Portanto, não sou exemplo não me posso dar como exemplo. Só me posso dar como exemplo através de outros exemplos, porque há outros exemplos, digamos, nesse aspecto de equilíbrio bastante melhores que eu. Não, eu acho que não vamos. Eu sempre gostei de dar o nome às coisas. Eu acho que uma vida académica e uma vida clínica ocupam 99,9% do teu tempo. Quer dizer, não é possível, com a organização que tens em Portugal, se queres fazer bem, se queres escrever é uma coisa que te consome a alma. Escrever e escrever bem. Submeteres um artigo para publicação internacional, as horas brutais que nós passamos e depois vêm, depois é os referis, depois tens que reconstruir aquela coisa. São as noites e os sábados e os domingos que tu tens. Portanto, se me queres ouvir dizer que é possível, não vais ouvir. Eu só quero Porque ouvir a sua não, opinião não, honesta. a minha opinião honesta é essa, é que, e é isso que distingue, quer dizer, como é que podes dizer que é de elite uma pessoa que não faz nada na vida? Que se fosse tudo fácil, não tinha, quer dizer, como é que tu distingues as pessoas? É as pessoas que fazem o impossível, não Mas é? ao mesmo tempo divertiu-se ao longo do caminho. Ah, mas aquilo que me diverte mais divertir, claro que me divirto, porque eu gosto imenso de viver e gosto imenso de fazer, dançar, pular, fazer mar, andar de barco, fazer desporto, ouvir ópera, enfim. Portanto, não, claro que me diverti, pois há pessoas interessantes em todos estes sítios, não, claro. Agora, aquela estabilidade, tu poderes, por exemplo, quem tem filhos? Tu tens que selecionar. Eu, o que eu conheço é pessoas extraordinariamente organizadas. Olha, a Alexandra Fernandes é uma delas, é a minha mais organizada que eu já conheci na minha vida. Mulher, homens conheço muito, mas mulher organizada é ela, não é? Consegue desligar o telefone. Ela é super organizada e tem tempos para várias coisas. A Alexandra é muito mais que uma médica de família, hein? Porque a Alexandra tem muitos outros interesses, enfim, na área sempre do bem e de fazer o É a bem. nossa próxima convidada no podcast Ah, ok, MG ok, não Familiar. vou falar dela, não vou falar dela, mas estás a ver, é outro orgulho. Portanto, não posso dizer que é fácil. Tem que haver sacrifícios, muitos sacrifícios. Acho que é muito difícil para uma pessoa que tem crianças, para uma mãe, para as mães eu diria que é impossível. Elas têm que parar. Para um pai, e eu conheço pais, mães,
pais que são mães, na verdadeira acessão da palavra. Agora, quem tem miúdos pequenos, desde o nascimento até aos 6 anos, digamos, É é muito complicado. difícil, é muito complicado, mesmo com Isabel, ajuda. foi um gosto tê-la connosco neste nosso episódio do podcast. Não sei se há assim alguma mensagem final que queira deixar para os nossos colegas mais jovens que ouvem o nosso podcast. Eu acho que quero deixar uma mensagem que é, nós somos aquilo que fazemos. E acho que o nosso trabalho é uma parte tão importante, e vou dizer alguma coisa proibida, tão mais importante, tão ou mais importante que a nossa família, que é onde é que nós passamos mais tempo. Portanto, se nós não tivermos um grande orgulho naquilo que fazemos, quer dizer, o cuidado que pomos na construção da família, na educação dos nossos filhos, é a mesma que temos que pôr no nosso trabalho. Isabel, obrigado. Muitos parabéns pelo Prémio Médico de Família de Ouro e muito, muito obrigado por este nosso diálogo e tudo de bom. Tudo bom para ti, Carlos. Também és uma pessoa em que eu me reconheço, o que é ótimo, mas não está a olhar para alguém e sentir-se orgulhoso de ter alguém Obrigado. à nossa frente que Obrigado. reconhece. Obrigado. Ok, beijinhos, então, muito obrigado por Caros este momento. colegas, muito obrigado por nos ouvirem, obrigado por terem estado desse lado neste episódio do podcast. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.